Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma videoaula no canal aí, dessa vez o conteúdo é de raciocínio lógico, né? E eu vou hoje abordar aqui nessa videoaula um conceito muito interessante que cai muito em concursos públicos, né? São os famosos passos lógicos, que basicamente você se depara com um argumento, né? Você tem um argumento e você tem que classificar ele em válido, né? Ou não, ou inválido, né? Ou seja, para ele ser válido, ele tem que ser todo verdadeiro. Para ele ser inválido, ele tem que ter pelo menos uma ocorrência falsa, tá? Então, o argumento ele é representado simbolicamente assim, né? Por exemplo, eu tenho esse caso aqui, que ele tem uma primeira proposição, que ela é não P, então o argumento ele é formado, né? Ele representou por uma letra grega, que é essa daqui, ele é obtido através por uma primeira proposição chamada negação de P, por uma segunda proposição que é P ou Q, certo? E a conclusão, que é o que vem depois dessa linha aqui, a conclusão é o quê? Então, o que é um argumento? É uma união, né? Um conjunto de proposições ligadas pelo conectivo e, beleza? E ao final você tem uma conclusão que é o então. Então sempre o argumento vai ser isso. Vai ter várias proposições, né? E ao final uma outra proposição que é denominada conclusão, por isso então. Então como funciona, né? Então vale ressaltar que esse elemento aqui é o que está aqui, tá? Eu já dei nessa questão a resposta, tá aqui. O argumento ele é válido, tá? Mas ele é válido nesse caso por tabela verdade. A gente foi fazendo todas as tabelas verdades até chegar até aqui e chegar nessa conclusão. Só que o que eu quero ensinar para vocês são os passos lógicos. É uma técnica um pouco mais prática, que ela vence algumas etapas, algumas barreiras que vocês vão se deparar posteriormente. Por exemplo, o que a gente faz? A técnica que eu vou explicar para vocês aqui, que como eu falei, cai muito em concurso, já vi em concurso da Polícia Federal, ou Rodoviária Federal, se eu não estou enganado, a técnica é muito bacana. Você vai usar a regrinha do Vera Fischer, né? O que é a regrinha do Vera Fischer? Vera Fischer tem essa regra: V então F é a única ocorrência falsa, né? Então, a tabela do então, se tiver V e F, né? V primeiro, depois F, a resposta vai dar um argumento falso, beleza? Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente vai usar essa regra do Vera Fischer. Vera Fischer falso. Vera Fischer falso. Como assim, Humberto? O que significa isso? Você vai induzir, atenção, você vai induzir, não seria induzir a palavra, você vai, talvez, sei lá, supor isso. Você vai supor que o argumento é falso. E aí, se você conseguir, se a sua suposição se tornar verdade, se a sua suposição se tornar verdade, você concluiu o problema e ele é um argumento inválido. Se você não conseguir provar, ele é válido. Então, você supõe que é falso e tenta ver se é falso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Para me supor que ele é falso, automaticamente esse aqui tem que ser F. Por quê? Porque a regrinha do Vera Fischer, depois da setinha, tem que ser falso. Então, eu já concluí uma coisa. Eu já concluí que é falso. Aí a gente sobe. Subimos aqui, a gente tenta elaborar possibilidades para os outros casos. O que eu estou querendo dizer? Esse cara que é a primeira proposição do meu argumento, ele tem que ser verdadeiro. Se esse cara aqui for verdadeiro, ou seja, se não P for verdadeiro, obviamente o P meu é falso. Então, eu estou sugerindo que é falso. Então, isso daqui eu já concluí, tem que ser falso para ser falso, né? E isso daqui tem que ser falso para que dê certo e esse cara seja verdadeiro. E agora a gente vai para o último caso. A gente tem que supor o que mesmo?
a gente tem que supor que esse daqui também tem que ser verdadeiro. Por que, Humberto? Todos esses dois têm que ser verdadeiros. Por quê? O conectivo é o conectivo E no argumento, a argumentação, né? Ela é unida, né, pelo E, então todos eles têm que ser verdadeiros, independente de quantos tiver. Então esse cara tem que ser verdadeiro. Aí o que acontece? Eu tenho P ou Q tem que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. Você sabe da tabela verdade que para isso aqui ser verdadeiro, um dos dois, para isso aqui ser verdadeiro, um dos dois tem que ser verdadeiro. E o P, a gente sabe que é falso. E o Q, a gente também sabe que é falso. Certo? Ou seja, o Q a gente já sabia que é falso na primeira suposição. Isso aqui é a primeira suposição. Na segunda suposição, a gente descobriu que o P era falso, porque o não P era verdadeiro. Então, descobri que os dois são falsos. Então, isso aqui é uma contradição. Que contradição é essa? Ué, falso com falso dá verdadeiro? Não. Falso com falso dá falso. Então, você entrou em contradição. Ou seja, qual é a resposta, então? Logo, o argumento é verdadeiro. Então, talvez ficou um pouco obscuro, talvez a primeira vez que você vê esse tipo de técnica, né? Mas eu vou explicar um outro exemplo maior agora para vocês entenderem. Mas entenda o que eu fiz. Eu supus que ele era falso e não consegui provar que ele é falso. Eu entrei em contradição, certo? Se eu entrei em contradição, de fato ele é verdadeiro, ou seja, todas as ocorrências dele é verdadeiro e a gente sabe por tabela a verdade. Eu só provei desse jeito. Se eu conseguisse provar que esse cara aqui daria verdadeiro, eu teria verdadeiro no primeiro item, eu teria verdadeiro no segundo item e eu teria falso. Eu teria Vera Fischer, a Vera Fischer é falsa. Eu não consegui provar isso. Eu empatei na última conclusão aqui, ó. A última conclusão, ela nunca vai dar verdadeira, ela sempre vai dar falsa nesse caso. E aí a minha suposição vai por água abaixo. Então essa é a ideia. Você supõe e lá na frente, ou você conseguiu provar que é falso, se você conseguiu provar que é falsa, ela é falsa, ou você como fala, ou você supõe que é falso, entra em contradição, então de fato ela é verdadeira, certo? Então basicamente você tem esses dois casos. Então, como eu estou querendo dizer, supõe ser falso, beleza? Se lá na frente entrou em contradição, qual é o resultado disso? O argumento é válido, o argumento é verdadeiro. Agora, se supôs que é falso e provou que é falso, provou que é falso, então qual é a resposta? O argumento é inválido, o argumento é falso. Beleza? Então tem esses dois casos para a gente trabalhar, certo? Continuando esse exemplo aqui. Por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar uma coisa bonita para vocês. Esse argumento, ele envolve várias letras P, Q, R, S, T. Se você fosse fazer na íntegra, olha o que aconteceria. Ele teria 32 linhas esse argumento. Olha só, se fosse por tabela, 14 colunas, olha o tamanho da tabela. Então, é para isso que serve o passos lógicos, para a gente tentar fazer de forma mais fácil algo que, se fosse por tabela, seria mais difícil. Então, vem para a resolução comigo agora. Então, vamos lá. O que vai acontecer com esse argumento? Primeiro, a gente tem que seguir os passos. Esse primeiro proposição, conjunto de proposições aqui, tem que ser verdadeiro. Essa tem que ser verdadeira, essa tem que ser verdadeira, essa tem que ser verdadeira, essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser falsa. Estou induzindo Vera Fischer. Todos os V's são V's e aqui é F. Se eu conseguir provar isso aqui, isso que está proposto aqui, é um argumento inválido, tá? Eu gosto de fazer de baixo para cima. Então, a primeira conclusão que eu faço é o T. O T está sozinho, então o T é falso. Então, a primeira coisa que eu já sei é que T é falso, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou para as outras conclusões. Na minha segunda análise, como dica, eu procuro lá em cima algum lugar que tenha T.
Aonde tem o T? Eu tenho o T aqui. Então, eu vou analisar essa proposição. Ó, não S ou T. Isso tudo aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Para isso aqui ser verdadeiro, e eu já tenho que o meu T é falso, obviamente, esse não S aqui, ele tem que ser verdadeiro, porque na tabela do ou, um dos dois tem que ser verdadeiro. Então, a minha segunda conclusão que eu chego é essa, ou seja, o meu não S tem que ser verdadeiro. Para o meu não S ser verdadeiro, eu acabei de concluir que o meu S é falso. Então, a minha segunda conclusão é essa. A minha primeira era que o T é falso e a segunda é que o S é falso. E eu vou continuar a trabalhar isso constantemente. Vou procurar alguma outra que tenha o S. Vou procurar essa daqui. Já analisei essas três aqui, essas três aqui. Certo? Vamos lá. Analisando agora a proposição, terceira proposição que eu vou estar analisando. Eu vou analisar a proposição não que, então S. E isso você sabe que tem que ser verdadeiro. Eu descobri na conclusão anterior que o meu S é falso. Se o meu S é falso, isso aqui é verdadeiro, não pode ser Vera Fischer. Então, isso daqui tem que ser falso. Senão vai dar Vera Fischer falso. Contradição. Para isso que ser verdadeiro, esse cara aqui, né? Para isso que ser verdadeiro, esse cara, eu sei que já é F, e esse cara aqui tem que ser falso. Então, a minha terceira conclusão qual é? Que se não que é falso, obviamente o que é o oposto, é verdadeiro. Concluir mais alguma coisa, que é verdadeiro. Já sei que o T é falso, já sei que o S é falso, já sei que o Q é verdadeiro. Certo? Analisei mais uma. Beleza? Beleza. Vamos agora analisar, por exemplo, a primeira, né? A primeira proposição aqui. Certo? Do argumento. A primeira proposição do argumento é a minha quarta análise, tá? Qual é? É P, então, R ou não que. Beleza? Beleza. O que eu sei dessa proposição? Eu sei o resultado de não que, né? Eu sei o resultado de não que. Qual é o resultado de não que? Não que é F. Eu já sei que não que é F. Então, já sei que esse aqui é F. Show, show. E lembremos que a essência do negócio, tudo isso tem que ser o quê? Verdadeiro. Como a gente sabe, tudo tem que ser verdadeiro. Tudo isso. E o conectivo aqui é o conectivo então, tá? Cuidado. Bora lá. Eu sei que esse aqui é falso. O conectivo que está ligado aqui é o conectivo OU. Então, esse cara aqui, teoricamente, eu não posso ter ele como sendo falso, porque pode dar VF e negar a situação. Concorda comigo? Então, o que a gente vai fazer? Ou seja, a gente vai ficar na dúvida. Por quê? Porque se esse cara aqui for verdadeiro, por exemplo, aqui já vai dar verdadeiro, então vai ficar verdadeiro. Só que se ele for falso, aqui vai ficar falso, então poderá dar falso. Então esse poderá gera uma dúvida. Então isso mostra, eu quis trazer de propósito isso. Isso mostra que a proposição que a gente vai analisar agora não é essa. A gente vai analisar essa aqui que é mais fácil, gente. Olha como que ela é mais fácil. Né? A nossa quarta análise vai passar pelo quê? Pela segunda proposição. Ué, não R tem que ser verdadeiro. Para o não R ser verdadeiro, o R tem que ser falso. Concluir mais uma letra. O R é falso. Aí agora eu vou para a primeira, que aí não vai gerar dúvida nenhuma, né? A minha quinta análise vai ser a primeira proposição, que é aquela que é essa daqui, ó. Beleza, ó.
Isso daqui sabemos que tem que ser verdadeiro, beleza? Sabemos que o não que, ele é falso, aqui de trás, não que é falso. Sabemos conectivo ou aqui, sabemos que o R, acabamos de provar, é falso. Opa! Então, isso daqui deu falso. E antes eu tenho um P, certo? E isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, consequentemente, qual é a prova que eu tenho aqui? Aqui não pode ser Vera Fischer, porque Vera Fischer é falso. Então, para isso tudo ser verdadeiro, obrigatoriamente, eu concluo que o P tem que ser falso. E assim a gente conclui mais uma coisinha. P tem que ser falso. Eu estou induzindo que isso tudo vai dar falso. Beleza? Concluí mais uma. E agora, para fechar, eu preciso de concluir a última, né? Que eu deixei por último essa daqui, tá? Então, ela vai ser a gota d'água do negócio, certo? Então, bora provar ela. Como que a gente vai provar ela? Eu sei que esse cara aqui não R, então P, isso daqui tem que ser verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, eu provei que todas podem ser verdadeiras, que a última pode ser falsa, e consequentemente eu provei um Vera Fischer, então eu provei que é falso. Agora vamos ver se eu vou entrar em contradição ou não. Não R, você sabe o resultado de não R? Sabe, não R é verdadeiro. Beleza? Então isso daqui é verdadeiro. Você sabe a conclusão do P? Sei, a conclusão do P é falso. Ué, V com F dá F, mas o resultado que a gente precisa é V. Então aqui você encontra finalmente uma contradição. Consequentemente, se você encontrou uma contradição, o argumento é válido, né? Eu não consegui provar para todos os lados que ela vai dar Vera Fischer. Então, lembrando da técnica anterior, supõe ser F. Entrou em contradição? Válido. Supõe ser F. Conseguiu provar tudo? Argumento inválido. Então, eu descobri que, por mais que esse argumento é grande, se eu jogasse isso tudo na tabela verdade, ele iria me dar um argumento válido, ou seja, todas as respostas seriam verdadeiras. Deu para entender as etapas? Eu tentei ser bem didático, mas é muito difícil de explicar. Esse conteúdo é muito difícil de explicar, por isso que eu trago essa videoaula. Muita gente me pediu isso. Começo concluindo que o de baixo é falso, trago esse resultado para cima, para algum lugar, vou concluindo item por item que tem que ser sempre verdadeiro. Feito isso, você conclui. Essa videoaula é a videoaula para voltar, parar e tentar pensar cada etapa. Beleza? Beleza. Eu vou fazer mais uma videoaula sobre isso. Com esse exemplo, já é um desafio para vocês. Pausa o vídeo e já tenta fazer. No próximo vídeo eu vou explicar isso a vocês. Beleza? Então, até o momento, por hoje é só. A próxima aula eu faço esse exemplo aqui. Um abraço, forte abraço, fiquem com Deus aí. Um abraço, forte abraço. Fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.